sessão ordinária de 2016 na Câmara Municipal de Osasco. No bairro do Jardim Rochdale, cada chuva os moradores pagam um preço muito caro. Quem anda por a Zona Norte tem observado muito isso. E o presidente da casa, o vereador Jair Assaf, promove sessão solene em comemoração ao aniversário de 54 anos de Osasco. Eles precisam saber da importância que teve a autonomia, da importância da Câmara. A Câmara representa, como já foi dito aqui, a democracia. E falando em festa, vamos conferir também o show do Alceu Valença que aconteceu na Concha Acústica da Fito no último sábado. Já estão abertas as inscrições para a Olimpíada Brasileira de Matemática de Escolas Públicas. Além das medalhas, os participantes podem receber bolsas de estudo e participar de projetos de iniciação científica. É agora no Câmara Notícias. Na tarde da última terça-feira, a Câmara Municipal de Osasco realizou a 6ª sessão ordinária de 2016. Sob a presidência do vereador Jair Assaf, foram lidas 196 indicações e aprovadas 6 moções. Entre elas, a moção de congratulações ao prefeito Jorge Lapas e ao Gelson Aparecido de Lima pela inauguração da Feira Livre Noturna de Quitaúna. O documento é de autoria do vereador Valdir Roque. Em conjunto, os membros da bancada do PT na casa apresentaram a moção de congratulações à Prefeitura Municipal pela organização e realização das festividades em comemoração aos 54 anos de emancipação político-administrativa de Osasco. E o vereador De Paula propôs a moção de apelo à administração municipal para que se proceda à limpeza e desassoreamento dos córregos João Alves, Braço Morto do Rio Tietê, Buçocaba e Ribeirão Vermelho. Em contrapartida, na discussão da matéria, o petista Valdir Roque enfatizou que a limpeza dos córregos é também de responsabilidade do governo do estado de São Paulo. Não adianta culpar, porque quando o Rio Tietê, que corta desde Mogi das Cruzes até para cá, vem com aquela água, aquela enchente, ele traz sujeira para cá também. Aonde dá as enchentes. E o governo estadual é responsável por isso também. Então tem que falar. E o líder do governo na Câmara, o vereador Aloysio Pinheiro, acrescentou que já estão em andamento as obras para acabar com as enchentes, mas devem ser finalizadas daqui a uns 2 anos. E o governo colocou a placa porque a obra, na verdade, começou, gente. Lá na placa não está dizendo que nesse mês as enchentes acabariam. Eu desafio aqui quem é que vai lá e vê se está escrito isso na placa. Lá está dizendo que vai haver o final das enchentes mesmo. Mas quando? Com a conclusão das obras, que pode levar 2 ou 3 anos. E o prefeito Jorge Lapas disse isso. E a restauração do Parque Chico Mendes, no bairro City Buçocaba, foi uma das solicitações feitas pelo vereador Toniolo durante a sessão. Há uma necessidade muito grande de que o Parque Chico Mendes seja restaurado totalmente, né? Infelizmente, aqueles quiosques, eles, com o tempo, eles estão se deteriorando. Nós temos alguns problemas internos, problemas de segurança, foi ampliado o número de vigias, de guardas ali, para que isso ocorra, para que não ocorra mais nenhum problema. Ao final do expediente, o vereador Aloysio Pinheiro pediu o apoio dos munícipes nas ações de combate ao mosquito Aedes aegypti. E são doenças que vêm trazer, por incrível que pareça, a obrigatoriedade de mudança de postura e de costume. Olha só, de cultura nossa. Se não tiver a ação individual, as pessoas vêm aqui e falam assim, mas o governo municipal tem que fazer isso, fazer aquilo. Claro que tem. E você pode exercer a sua cidadania acompanhando os trabalhos realizados pelos vereadores do seu município. Todas as terças e quintas, às 3 da tarde, acontece sessão ordinária na Câmara Municipal de Osasco. A Câmara fica na Avenida dos Autonomistas, 2607, no centro. Quem preferir pode acompanhar aí, do sofá de casa. As sessões são transmitidas ao vivo pela TV Câmara Osasco e também pela internet. E depois
Você pode ainda conferir o vídeo na íntegra lá no nosso site. Você vai ver no próximo bloco. Presidente da Câmara Municipal, o vereador Jair Assaf, promove sessão solene em comemoração ao aniversário de 54 anos de Osasco. Eles precisam saber da importância que teve a autonomia, da importância da Câmara. A Câmara representa, como já foi dito aqui, a democracia. E falando em festa, vamos saber como é que foi o show do Alceu Valença, que aconteceu na Concha Acústica da Fito no último sábado. É depois do intervalo. Quando a gente cresce, a gente fica esquisita, né? Um monte de criancinha na rua do meu tamanho, você não faz nada, nem se importa. Ah, já sei. Quando eles crescem, eles matam o coração. Mostre que você se importa. Adote financeiramente uma criança. Ao construir ou reformar, fique longe da rede elétrica. A rede elétrica pode matar. Um alerta da AES Eletropaulo. Você poderá economizar uma grande quantidade de água em seu banho diário. Para isto, basta que você utilize um equipamento como este, que você adquire em qualquer loja de R$ 1,99. Você coloca esse equipamento sob seus pés e recolhe uma grande quantidade de água que poderá depois ser utilizada, por exemplo, no vaso sanitário. Vamos cuidar de nossa água. Participe do Água Pede Água. Escolha uma dica Catu para gravar e envie pra gente. Grave e envie também suas ideias sobre como combater o desperdício de água. Na noite da última segunda-feira, a Câmara Municipal de Osasco realizou uma sessão solene em comemoração ao aniversário de 54 anos da cidade. O evento aconteceu sob a iniciativa do presidente da casa, o vereador Jair Assaf, e contou com a participação dos vereadores Sebastião Bognar, Mazefa Varão, Karen Gaspar, Valdir Roque, Aloysio Pinheiro e também dos vereadores Toniolo, Valdomiro Ventura, De Paula, Dinei Simão. E ainda estiveram presentes os membros da OEO, Ordem dos Emancipadores de Osasco, e a primeira-dama de Osasco, a primeira mesmo, a esposa do primeiro prefeito da cidade, Janete Salazar. E o primeiro a ir à tribuna foi o vereador Sebastião Bognar. O PSDBista relembrou o início da luta que foi realizada pela Ordem dos Emancipadores de Osasco. Era um grupo de idealistas, de pessoas que deixavam seus afazeres pessoais e familiares para poder estar juntos na luta e conquistar, porque a autonomia de Osasco, ilustre presidente, senhores membros da mesa, a autonomia de Osasco, ela foi conquistada passo a passo. E apesar de não ter nascido em Osasco, o vereador Valdir Roque disse que sente muito orgulho de morar e trabalhar nesta cidade. Eu tenho orgulho de ter estudado no bairro de Quitaúna, onde eu resido há 51 anos. E tudo isso, eu quero finalizar, meu presidente, dizendo que esse orgulho faz parte e tem uma grande contribuição por vocês, emancipadores. Que sem vocês, eu acho que essa história bonita, essa história de vida familiar. Já a vereadora Mazefa Varão é filha de Osasco, osasquense da Gema, como ela mesma conta. E os meus pais vieram de Salto de Itu, uma cidade mais interiorana, mas que dispunha, embora interiorana e cidade distante, dispunha de equipamentos públicos que Osasco não dispunha.
Então, minha mãe, que também foi emancipadora escondidinha lá, mas foi emancipadora, meu pai, que também foi. Na tribuna, o vereador Dinei Simão relembra as décadas em que trabalhou na empresa Osram. Quando eu trabalhava dentro da Osram, fiquei 32 anos ali, do Jardim Roberto para a Avenida dos Autonomistas. Eu me dedicava, foram 32 anos em que eu ajudei a cidade também, né? E hoje, como vereador, eu falo para toda a minha equipe, pode se orgulhar, porque eu procuro fazer o melhor de mim. Eu aprendi que temos que ter o professor, mas o aluno, às vezes, ele tem que procurar ser melhor que os professores. A vereadora Karen também parabenizou os membros da Ordem dos Emancipadores de Osasco. Eu não posso deixar de agradecer que, se não fosse a luta dos emancipadores, eu não teria nascido em Osasco. Se não fosse a luta dos emancipadores para tornar de um bairro, de uma vila, para um município, para uma cidade, o que teria sido de nós, principalmente na época da ditadura, já que nós éramos tão afastados assim. E o líder do governo na Câmara, o vereador Aloysio Pinheiro, destacou o papel das mulheres no desenvolvimento da cidade e agradeceu a presença da primeira-dama, Janete Salazar. Com a presença dela, eu vejo que ela, mais do que simbolizando aqui a importância das primeiras-damas, que muitas delas, ou todas elas, fizeram um grande trabalho, mostra que é possível atravessar momentos complicados, difíceis, e mesmo não estando mais presente o seu esposo, o nosso primeiro prefeito, Irante Salazar, ela deu continuidade à prova que vários eventos. Representante da Ordem dos Emancipadores, José Geraldo Tonato, também foi à tribuna e disse que o papel da Ordem não é somente homenagear o passado. Continuar sendo aberta para a cidade, para os representantes da cidade, onde, num ambiente que não é político-partidário, e eu não estou falando mal de políticos, não. Geraldo quer que a cidade tenha uma representação autêntica e livre de partidos políticos. Isso não é um pecado, deixa os partidos políticos fazerem o seu papel e vamos ser capazes de reunir a representação social. A Ordem fez isso, o Floresta fez isso no passado. Durante a solenidade, o presidente da casa relembra o início das atividades legislativas no município e o mandato do primeiro prefeito Irante Salazar. Eu pude participar do primeiro mandato e a senhora foi um exemplar de primeira-dama, porque pegou Osasco engatinhando, sem nenhuma estrutura, e tinha que desempenhar o papel de primeira-dama. O presidente afirma também que os vereadores podem ainda trabalhar muito mais para perpetuar a história da cidade nas mentes da juventude. Das crianças, da juventude, dos jovens, dos idosos, porque nós precisamos mostrar que essa data, hoje aqui, era para estar cheia a casa. Quantos convidados? Quantos nós convidamos? 200 pessoas. Nós estamos vendo aqui os funcionários, aqueles que trabalham comigo, estão aí presentes. E, por fim, o parlamentar ressalta a importância do papel executado pela Câmara Municipal. Eles precisam saber da importância que teve a autonomia, da importância da Câmara. A Câmara representa, como já foi dito aqui, a democracia, porque não foi gasto um tostão nessa cidade que não passasse pela nossa Câmara, que é responsável pela destinação dos recursos arrecadados pela administração municipal. E como parte das comemorações do aniversário da cidade, o show do cantor pernambucano Alceu Valença agitou a concha acústica da Fito no último sábado. Vamos ver um trechinho do show. Uma multidão assistiu ao show do cantor e compositor Alceu Valença, que aconteceu no último sábado na concha acústica da Fito, em comemoração aos 54 anos de Osasco. Para mim, não existe palco nem plateia. Para mim, é tudo uno, sabe?
e a gente cantou junto. O show foi nosso, foi muito bom. O público dançou e cantou os hits que marcaram uma geração e atraem ainda novos fãs. Parabéns aos Osasco por mais um ano e um abraço bem grande aqui do Pernambucano. Já estão abertas as inscrições para a Olimpíada Brasileira de Matemática de Escolas Públicas. É o que a gente vai ver depois do intervalo. Além das medalhas, os participantes podem receber bolsas de estudo e participar de projetos de iniciação científica. E ainda tem a previsão do tempo para a Grande São Paulo. Já já a gente volta. Já estão abertas as inscrições para a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Podem participar alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental e médio. Quem tem mais detalhes é o repórter Rafael Gasparotto. Morador de Ceilândia, cidade a 25 quilômetros de Brasília, o estudante Israel de Araújo participou de 7 edições da Olimpíada. Nas últimas 4 competições, Israel ganhou 2 medalhas de bronze, 1 de prata e no ano passado conseguiu o sonho de todo competidor, a medalha de ouro. Com a minha primeira medalha na 6ª série, eu tive um incentivo muito grande para gostar ainda mais de matemática. Então eu fui gostando cada vez mais e com o curso de iniciação científica que a Olimpíada dá, eu podia aprender ainda uma matemática mais ampla e muito mais aplicável do que eu aprendi só na sala de aula, o que fazia com que eu gostasse muito mais ainda de matemática. No ano passado, mais de 47.500 escolas de todo o país participaram da Olimpíada de Matemática, inscrevendo quase 18 milhões de alunos nas provas da primeira fase. A UBMEP revela talentos e incentiva o estudo de matemática. Além das medalhas, os participantes podem receber bolsas de estudo e participar de projetos de iniciação científica. Ansioso para começar o primeiro semestre no curso de Engenharia Elétrica na Universidade de Brasília, Israel lista tudo o que conquistou com um bom desempenho na Olimpíada de Matemática. Bem, além do curso de iniciação científica que a Olimpíada já dá para todos os medalhistas, eu consegui passar num programa que é para tentar universidades no exterior, chamado Oportunidades Acadêmicas, que não seria possível sem que eu mostrasse por prêmios algum tipo de capacidade em matemática, já que eles faziam sempre provas de matemática porque era a base de tudo aquilo. E além disso, agora que eu estou entrando na faculdade, eu vou poder iniciar um programa de iniciação científica, outro, e mestrado, para que eu consiga me especializar ainda mais em matemática. As inscrições para a Olimpíada de Matemática das Escolas Públicas podem ser feitas no site www.obmep.org.br até o dia 1º de abril. E agora vamos saber como é que fica o tempo em toda a Grande São Paulo. As informações são direto da Climatempo. Um sistema de baixa pressão atmosférica mantém nuvens carregadas, especialmente pelo oeste paulista, nesta quarta-feira.
podem ocorrer novos temporais. Nas outras áreas da região, as pancadas de chuva serão mais isoladas, inclusive na Grande São Paulo. O sol aparece com mais força nesta quarta na região, a temperatura sobe e a partir da tarde há condições para algumas pancadas de chuva. Na capital, mínima de 21 e máxima de 28 graus. Em Osasco, mínima de 22 e máxima de 29 graus. O estado de São Paulo vai seguir com um tempo instável nesta última semana de fevereiro. Até o final da semana, a chuva acontece em muitas áreas da região. E por hoje é só. O Câmara Notícias fica por aqui e nós nos vemos na próxima edição, hein? Até lá!